E aí, pessoas, mais uma vez, muito boa noite. Esse que te fala é o teu amigo Ednilson. Você está no canal Caçando Verdades. Bem, pessoal, nós aqui do canal Caçando Verdades, nós convidamos você, tá certo? A ler a Bíblia junto conosco, tá certo? Aqui nesse canal não tem lesco-lesco. Aqui nesse canal nós não passamos pano quente na moleira de religioso. Aqui nós mostramos o que eles escondem. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma contradição que na realidade, além de contradição, é uma mentira muito absurda. Vamos falar do acontecimento da figueira, tá certo? Faz o seguinte, pega a tua Bíblia, abra, leia junto com a gente, porque o homem, ele tem na língua o poder de manipular as palavras, as histórias, os textos. Porém, se você nos acompanha, então não há chance de que você seja enganado ou que você fuja da verdade, tá certo? Vamos ler. Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem foi que teve fome aqui? O Cristo. Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. Não tinha fruto, só folha. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Quer dizer, Jesus teve fome, foi em direção da figueira, só achou folha, ele não era nenhum jumento para comer folha, então amaldiçoou a figueira. Ainda em Mateus 21, verso 20. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Quer dizer, ele chegou, amaldiçoou, a figueira já era. Agora, pessoal, vamos ler outros textos em contraste com Mateus. Marcos, livro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Vamos ler a partir do versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Esse texto está em contraste com Mateus. Verso 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Por quê? Porque não era ainda tempo de figos.
E Jesus falando, verso 14, disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Pessoal, veja só. Você que me vê nesse momento, você que é religioso, você pode dizer que nós pegamos no pé dos religiosos, que nós distorcemos os textos. Isso não é verdade. A única diferença é que nós lemos os textos, estudamos os textos e entendemos. Enquanto que vocês religiosos, vocês olham para a Bíblia e simplesmente o erro está na frente de vocês, mas vocês são cegos. O que é que eu quero questionar aqui? No livro de Marcos diz que o Cristo não achou figos na figueira, porque ainda não era tempo de figos. O texto deixa claro que ainda não era tempo de figos. Mas aparentemente o Cristo não sabia que aquela época não era época de figos, de frutos. Não era outono. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que o Cristo sabe que não é época de figo, mas aí ele amaldiçoa a porra da figueira? Não é coisa de doido? Não é coisa de gente louca? Como é que eu vou agora usar como exemplo a minha vida de adolescência na região do Agreste? A gente sabia quando era época de caju, de manga, de jaca. A gente sabia. Como é que eu sei que não é tempo de jaca e eu vou atrás de jaca, tentar encontrar jaca? Como que eu sei que não é época de manga, mas aí eu vou procurar manga? Aí porque eu não encontro manga no pé, porque ainda não é tempo de manga, aí eu vou e passo o machado na árvore? Seja sincero, meu nobre. Você acha que tem alguma coerência nesse texto? Esse texto é mentiroso e contraditório. Porque o texto deixa claro que não era época de figo, mas aí simplesmente a árvore é amaldiçoada. Tem lógica isso? Não tem. Como é que a gente vai acreditar num livro que tem um monte de fábulas, historinhas de quadrinho? Tem a dó, né, meu nobre? Enfim, nós estamos mostrando para vocês os erros, as contradições e as mentiras que esse livro de vocês contém. Infelizmente para vocês, esse livro de vocês mente, tá certo? Todos vocês